Aqui, novo filme do Robert Zemeckis com Tom Hanks, Robin Wright, Paul Bettany e companhia, e que adapta essa HQ do Richard Maguire e se passa todo em um ambiente, claro, está mudando o tempo inteiro, mas mais do que isso, como se fosse um plano fixo, como se a câmera não se mexesse e filmasse o mesmo espaço, esse espaço em mutação durante todo o longa ou durante quase todo o longa. E com isso o filme vai estar falando muito sobre cinema, sobre a ideia do que está em campo, que a gente está vendo, o que está fora de campo, fora da nossa vista, mas que pertence àquele mundo. Vai estar falando muito sobre o tempo e, mais do que isso, sobre essa mutação da sociedade americana por meio daquele espaço específico. Então a gente vai ver apenas aquele lugar específico e a partir disso ele vai passar por toda a transformação do mundo e toda a transformação e até decadência da sociedade americana. E a partir disso vai também falar muito com a linguagem da história em quadrinho e também um pouco a gente pode pensar na lógica do teatro aqui também. Mas antes de falar mais sobre o filme, se você gosta do canal, se você gosta das minhas críticas, considere se tornar membro aqui do canal clicando em Seja Membro aqui embaixo. Também deixo as minhas outras redes sociais, meus outros projetos na descrição. Tenho um curso, tenho Cineclube, enfim, deixo aqui embaixo no primeiro comentário fixado essas minhas outras redes sociais. Aqui é um projeto bastante aguardado por conta também da HQ, que foi anunciado, o Zemeckis na direção e também que vai trabalhar com uma lógica que não é muito comum, né, de filmar com uma câmera parada apenas um espaço durante eras, digamos assim. Então é um projeto interessante que traz de volta essa parceria do Tom Hanks com o Robert Zemeckis, né? Muita gente falava que os melhores filmes do Zemeckis são com Tom Hanks e tudo mais. O Zemeckis que é um diretor que tem alguns filmes muito populares, outros não tão populares assim nos últimos anos, principalmente. Não gosto de muito dos últimos filmes dele, inclusive não gosto de alguns que também são muito celebrados. Gosto muito de outros, acho um diretor bem interessante que vai estar experimentando com a linguagem de alguma forma o tempo todo e aqui vai se utilizar muito, inclusive, da inteligência artificial, que é um tema muito tabu, muito problemático, mas que estilisticamente falando aqui pode soar estranho por um lado, mas condiz muito com o que ele propõe por outro, que é justamente esse visual mais artificial. Aqui a gente tem quase como se fosse uma lente grande angular, né, que é essa que abre um pouco mais espaço, pega mais do espaço, mas quando os personagens, por exemplo, chegam mais próximos a ela, eles ficam um pouco deformados e tal. E a inteligência artificial ela vai ser usada muito como complemento, mas muito também como rejuvenescimento. Claro que vão ter muitos artistas de efeitos visuais, mas vai ter um uso muito acentuado e evidente da inteligência artificial aqui no rejuvenescimento desses personagens, desses atores, já que a gente vai ver eles em vários períodos da vida deles. Acho que é um tema completamente debatível, que pode causar um estranhamento muito grande para muita gente, porque, como eu disse, fica muito artificial, fica muito gritado, né, que não são aquelas pessoas, ou melhor, que são elas, mas que tem quase que uma maquiagem digital muito evidente. Mas é um filme que ele vai estar falando de alguma forma sobre toda essa questão do artificial, né, na própria sociedade americana que vai se passando aqui desde os primórdios, desde a época dos dinossauros, e ali a gente já vai ver nesses momentos mais carregados todo o cenário em computação gráfica, também é muito carregado, quase uma animação, a gente percebe isso, até chegar em uma família específica, né, vai passar por alguns outros personagens, antes daquela casa ser construída, depois que aquela casa é construída, as mudanças daquela casa e até chegar nessa família específica que vai se modificando durante algumas décadas até que essa família vende a casa. Aqui não tem um spoiler, já que tudo isso é apresentado já logo no início do filme. E um dos momentos que eu mais gosto e que mais estão dentro dessa proposta da HQ, que é justamente de ir passando por todos esses períodos, ter a ideia do espaço ali, do tempo, mas de não ter um apego tão grande com cada um daqueles personagens.
Então a HQ ela tem essa dinâmica, né, de usar esses quadrados para mostrar o mesmo espaço às vezes ao mesmo tempo em diferentes momentos, e a partir daí vai passando por esses personagens sem se apegar tanto em um. Enquanto isso, aqui o filme tem que se tomar uma decisão, né? Como sustentar um filme de 1h40 sem um foco muito evidente. Claro, daria para trabalhar aqui com vários desses personagens a mais que aparecem, então como se fossem várias narrativaszinhas se fechando, mas a escolha mesmo é focar nessa família, desde ali o pai e a mãe tendo os filhos, até o crescimento de um dos filhos e dos outros filhos, e o Tom Hanks se tornando o cara que vai controlar aquela casa de alguma forma. Então é uma escolha aqui do filme que modifica muito até da ideia de linguagem do filme mesmo, a partir do momento que se foca muito mais nessa família. Nunca se foca inteiramente só nessa família, mas a partir de um certo momento ele passa a criar até uma espécie de linearidade, né? Porque inicialmente o filme vai, o filme volta, até o momento que se estabelece muito e começa a ter essa passagem de tempo. Não funciona completamente para mim aqui, eu até gosto das escolhas visuais, né? Até gosto desse tom mais artificial que o filme dá. Não funciona tanto porque, apesar disso, eu não consigo criar um grande apego com essa parte mais dramática que o filme propõe aqui, e ao mesmo tempo eu acho interessante o uso daqueles retângulos, daqueles quadrados no começo, que remete muito a uma linguagem de história em quadrinhos. Isso está presente o filme inteiro, mas rapidamente isso meio que vai se perdendo, né? Até as transições vão deixando muitas vezes de ser dessa forma para serem transições que a gente está mais acostumado no cinema. Então eu acho legal esse começo, quando a partir do momento que você vai trabalhar o mesmo espaço durante muito tempo, você utilizar do plano cinematográfico de uma imagem apenas com a câmera estática para a gente ver diferentes momentos, né? Então é quase como se a gente tivesse vários planos dentro de um plano só, né? Uma montagem dentro do mesmo plano, o que é bem legal. O filme não abandona isso, como eu disse, mas aos poucos isso vai perdendo o efeito. E acaba tendo até, a gente pode até pensar nesse filme como um cenário mesmo de teatro, né? Porque no teatro a gente tem aquele palco, a gente visualiza aquele palco, a gente até consegue ver o que está fora daquele palco, mas a gente vai ver a ação se desenvolvendo dentro daquele espaço dramático delimitado. O cinema é um espaço dramático delimitado, mas um espaço dramático delimitado pela câmera, e é isso que o filme vai estar abordando muito aqui, a partir do momento que essa câmera não se move, ela não tem zoom, não tem nada, a gente está vendo o mesmo enquadramento o filme inteiro. Então brinca muito com essa ideia do campo, do fora de campo principalmente, né? Qual é o tamanho daquela casa, quantos cômodos tem, a gente escuta os personagens falando que é como se fosse um sobrado, que tem uma parte de cima, a gente escuta eles falando da cozinha, entre muitas outras coisas, a gente vê fragmentos de fora daquela casa mesmo depois dela construída e tudo mais, mas é muito pouco. Então é um filme que vai brincar muito com a nossa imaginação também, não só de olhar para aquela família, mas de tentar conceber o que está fora, o que a câmera não é capaz de mostrar. Eu acho um projeto interessante do Zemeckis, um projeto ousado, um projeto que vai até brincar com a linguagem, com artifícios da tecnologia para essa linguagem específica, mas não é também um dos meus filmes favoritos dele, né? Acho que é muito dessa parte de alguns dos últimos filmes do Zemeckis, que ele mergulha de cabeça mesmo em algumas propostas, em algumas ideias de linguagem, e ele vai a fundo nisso exatamente. Aqui, em muitos momentos funciona, acho que de forma geral a obra para mim funciona, mas não tanto essa ideia de essa família, não consigo sentir tanto por ela quanto o filme pede da gente como espectador. Comenta aí embaixo se vocês passaram por isso, se conseguiram se conectar mais ou menos com tudo isso. Eu acho de forma geral um filme interessante, no mínimo um filme interessante. Então é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais, considere virar membro do 16mm, que ajuda esse canal a continuar existindo. Por hoje é isso e corta.